Durante muito tempo, a história e a contribuição da África estava sendo bicotada e negada nos espaços de aprendizado e educação, fazendo com que pouco ou nenhum conhecimento dessa área chegue à população maior, especialmente nos lugares onde fica a maioria da população negra. Muitas das vezes, nossa própria contribuição e história estão bem em nossa frente, mas somos incapazes de enxergar por não conhecer. E, como a história é escrita pelo vencedor, muitas das vezes a história do vencido aparece como a do vencedor. Well, I want some weed. Hoje vamos dar uma olhada nessa história de Moisés. Certo, então a gente está falando sobre Moisés e os 10 mandamentos. E nós vamos fazer também uma comparação com informação ou com escritos egípcios para que nós podemos chegar a uma avaliação no final. O Moisés, segundo a Bíblia e segundo as histórias que nós recebemos como histórias fatuais, é um menino que nasceu e cresceu no Egito. Crescendo no Egito, teve a questão da infância, colocado na água e tudo, foi pegado e criado dentro do palácio lá do faraó. Dessa forma, aprendendo todas as leis e cultura do povo egípcio, porque era isso que ele conhecia, que quer dizer o sistema político do Egito, as leis, todas as questões, as regras, as obrigações, os direitos, todas essas questões que controlam uma nação. O Moisés já tinha conhecimento porque ele cresceu no Egito e mais ainda perto de onde todas essas decisões são feitas. Só nós estamos falando aqui sobre alguém, segundo a Bíblia, que é letrado, alguém que é educado de certa forma, certo? Então nós temos o Moisés. Não, Moisés, segundo as leis do Egito, você não pode matar. E Moisés acabou matando um egípcio para salvar a vida de um israelita. E dessa forma precisava fugir. Fugindo, ele foi lá para o deserto, onde ele ia encontrar uma mulher etíope, na pé da montanha do Sinai. E lá ficou por um tempo com essa mulher, casou e tudo. Até que o dia chega para ele subir na montanha e ela fala para ele que é Deus que está na montanha. Aí ele subiu lá, passou um tempo, tal. Aí no final desse processo, Deus vai mandar ele libertar o povo dele, do Egito. Só Moisés desceu e foi libertar seu povo lá do Egito. Essa história da libertação é uma outra história que a gente pode trabalhar sobre a atuação de Deus dentro dessa questão do povo sendo preso e vão ser libertados. O que Deus fez dentro desse processo todo. Certo? Mas nós vamos fica focado em Moisés. Então Moisés conseguiu libertar o povo, atravessou o Mar Vermelho e foi para o outro lado lá do deserto, em caminho a Sinai. Lá no Sinai, quando Moisés subiu, deixou o povo lá embaixo para falar com Deus. Ele passou um tempo e o povo começa a ficar nervoso e tal, e depois ele desceu. Na descida ele encontrou uma bagunça lá embaixo, pessoas louvando diante de um boi que era uma cultura vindo lá do Egito. Aí Moisés não gostou. E aparentemente ele estava trazendo já com ele algumas informações que ele quebrou no meio do caminho, voltou e depois trouxe o que nós conhecemos como
os 10 mandamentos, certo? Só é aqui onde nós vamos começar o nosso trabalho de hoje. Os 10 mandamentos. O que Moisés colocou aqui nos 10 mandamentos são 10 leis para que a galera começar a se organizar como um povo do Israel. Leis, quando a gente fala em leis, a gente sabe que está falando de governança aqui, certo? Leis, mesmo aquela que a gente fala vem de Deus, aquela está vindo de uma forma como as leis no nosso país. O que você deve e não deve fazer. Quem faz isso aqui é o poder. Por isso que fala Deus fez, porque Deus poderoso. Mas aqui nós temos Moisés trazendo algumas leis e, segundo o relato, Deus deu para ele. O que eu quero mostrar aqui e levanto como reflexão é: Deus deu esses mandamentos para Moisés, ou Moisés tirou esses mandamentos da sua própria cabeça, das suas próprias aprendizagens lá no Egito e talvez adequar um ou outro, certo? Para aquela situação e daquele povo, naquele momento, certo? Então nós temos os 10 mandamentos. E aqui a gente pode ver, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. E segunda, não tomarás em vão o nome do Senhor. Então nós temos os primeiros mandamentos aqui, tudo relacionado a Deus. Aí depois a gente vai descendo e nós vamos vendo as outras informações dos 10 mandamentos. Santificarão o dia do descanso. Honrarás teu pai e tua mãe, para que vão bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarão, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Então nós temos aqui mais ou menos os 10 mandamentos. A gente entende o que está escrito aí. Agora, vamos dar uma olhada nessa aqui. As 42 leis da Ma'at, onde Moisés estava estudando, o que Moisés estava estudando no Egito, certo? E é com esses pensamentos que nós voltamos e fazer essas comparações para realmente ver o que aconteceu, especialmente dentro dessa questão das leis, certo? Nós vamos dar uma olhada em Ma'at e as 42 leis da Ma'at. Então nós temos aqui, ó. Olha como é que são. Não cometei assassinato, nem contratei ninguém para matar por mim. Não cometei estupro, nem forcei nenhuma mulher a cometer adultério, certo? Aqui a gente só leu 2 e nós podemos ver em relação aos 10 mandamentos. Nós vemos aqui o primeiro, não cometer assassinato. Esse aqui já está falando do não deverás matar, mesmo lá, certo? Não cometer estupro, nem forçar nenhuma mulher a cometer adultério, certo? Nós vimos lá também adultério no 10 mandamentos. Não causei terror, não vinguei, não fez com que ninguém sentisse dor, não causei nenhum dano a nenhuma pessoa. Então aí nós temos alguns, vamos ver o que mais nós temos aqui. Não tomei conhecimento do mal e não agi, nem com crueldade, nem com injustiça. Não roubei, não cometi fraude, não devastei a terra, não expulsei, não acusei ninguém falsamente. Aquela a gente vê do falso testemunho também na Bíblia, certo? Não menti, não esbravejei. O que mais nós temos? Não fala com escárnio. Não tentei escutar o que não era dirigido a meus ouvidos, que não participa de fofoca, não está ouvindo a vida dos outros alheia, certo? Não fechei meus ouvidos para as palavras de retidão e da verdade. E nós continuamos.
Não blasfemei contra Deus. Não desdenhei o Deus, não fez aquele que Deus abomina. Não aborrecei ou enfureci Deus. Não roubei nada de Deus. Nem furtei as oferendas dos templos. Não acrescentei nem reduzi as ofertas que lhe são devidas. Então, tudo isso aqui está falando em relação a Deus e pode ser comparado aos primeiros 2 mandamentos, onde você não fala mal de Deus ou blasfema contra Deus, certo? Toda essa questão aqui pode se encaixar nas primeiras partes. E a gente já vê em cima outros que não rouba, não mata, esse tipo de coisa. Aqui nós temos sobre um pouquinho de transgressão. Não agir com perfidia, nem agir com insolência. Não fui excessivamente orgulhoso e nem me comportei com arrogância. Não exagerei minhas condições além do limite do que era adequado e conveniente. Então eu dei uma apanhada rapidinha dos 10 mandamentos e as leis, para a gente ver a similaridade nessa questão. E para falar que Deus deu para Moisés usando praticamente as mesmas palavras ou o mesmo sentido das coisas, é muito suspeito, para dizer pouco, é muito suspeito. Agora tem uma coisinha a mais que eu gostaria de pontuar aqui. É sobre do jeito em que essas leis atuam na nossa vida. Olha aqui, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós podemos ver claramente que alguém está mandando que você faz ou não fazer algo. Alguém está mandando. Por isso que fala, você não deverás matar, não deverás isso, não pode fazer isso. Só em relação aos 42 leis da Ma'at, é você, não é ninguém falando para você, é você que está falando, certo? É você que está falando essas coisas. Então, por exemplo, de manhã você vai falar os 42 leis e você vai estar dizendo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou tomar o que não é meu, pau. Quando chega no final da tarde e você entrou depois do seu dia de atividade, aí você repete de novo. Essa vez, eu não matei, eu não roubei, eu não. Então você tem que estar fazendo esse trabalho de autoconsciência diante de o que você considera ser Deus ou a sua forma de vir para retidão ou para arrepender dos seus atos, certo? Então, esse aqui para mim é muito interessante, do jeito em que esses 2 conhecimentos chegam a nós. Falando para você o que você deve e não deve fazer. E no segundo, tu vê aqui as pessoas realmente sabem o que faz. Então, eles se autorregulam. E esse aqui é muito interessante para nós como africanos, porque saindo de onde nós estávamos 500 anos atrás até agora, e da maneira em que nós fomos ensinados, a gente precisa saber disso aqui, porque a responsabilidade das coisas está sobre nós mesmos. Não é sobre alguém que vai vir e nos julgar depois. Se nós não fazemos, não será feito e o problema será maior ainda para nós. Então é uma coisa que nós temos que fazer, senão nós estamos criando nosso próprio derrota. Certo? Então esse aqui foi mais ou menos o que eu quero mostrar aqui hoje, certo? Sobre esses 2 contextos que nós temos em relação do 10 mandamentos e de onde ele realmente surgiu. Se ele surgiu de Deus ou se ele surgiu do Egito, de onde Moisés cresceu. Quero utilizar esse momento aqui, como sempre, para agradecer a todos que estão entrando. Por favor, se você ainda está assistindo, dá seu like, compartilhe o vídeo para nós. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se, certo? Vamos aumentar o público que está assistindo aqui para ter mais feedback, entendeu? E criar esse momento aqui para nós, criar essa comunicação, abrir mais esse espaço de comunicação entre nós, porque muitas coisas ainda podem vir dessa comunicação entre nós, desse lado, e vocês do outro lado. Então, sem nada mais a falar, como sempre diz, ai,
Selassie Rastafari. Ganja weed, burn in the night and day, yes, I like my ganja weed, oh yeah, and a ganja weed.